Olá, vamos mergulhar hoje em Gênesis capítulo 9. Pensa só, o mundo acabou de sair de um dilúvio. E é nesse cenário que Deus revela a sua primeira grande aliança com toda a humanidade e estabelece um princípio que ecoa até hoje, a santidade da vida. Vamos entender juntos o que isso realmente significa? Para a gente entender a profundidade desse capítulo, nossa análise vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver como Deus renova o seu propósito. Depois, vamos analisar a lei fundamental sobre o valor da vida. Na sequência, o significado da famosa aliança do arco-íris. A gente também vai ver um momento de fragilidade de Noé. E, por fim, as bênçãos e maldições que acabaram moldando o futuro. Bom, a primeira coisa que Deus faz nesse mundo novinho em folha é basicamente reafirmar seu plano original para a humanidade. Agora numa terra que foi, digamos, lavada pelas águas. Olha só que interessante. Essa bênção é praticamente um eco do que Deus disse para Adão e Eva lá no Éden. Isso nos mostra uma coisa muito poderosa. Nem mesmo um dilúvio global foi capaz de cancelar os planos de Deus. O propósito dele para a humanidade continua de pé, inabalável. Ou seja, o dilúvio foi um tipo de reset, uma reinicialização, e não Deus abandonando o projeto. A missão de encher a terra e cuidar dela foi totalmente reafirmada, entregue nas mãos de Noé e sua família como um novo começo. Certo. Com o propósito renovado, era preciso colocar os pilares para essa nova sociedade. E Deus começa pelo alicerce, pela lei mais fundamental de todas, a da santidade da vida humana. Percebe a força por trás dessa lei? O valor da vida humana não é uma regra aleatória. Ele está enraizado numa verdade muito profunda. Nós fomos criados à imagem de Deus. E esse princípio, o da santidade da vida, se torna a pedra fundamental da justiça. Cada vida é sagrada porque carrega a marca do próprio Criador. Essa é a base sobre a qual toda a moralidade vai ser construída dali para frente. Aqui, a gente vê 2 mandamentos essenciais sendo estabelecidos. Primeiro, a proibição de comer carne com sangue, porque o sangue simboliza vida. Um princípio que, lá na frente, já aponta por valor supremo do sangue de Cristo. E segundo, a instituição da justiça contra o assassinato, uma proteção direta e muito séria da imagem de Deus em cada pessoa. Mas com leis vem responsabilidades. E com a memória do dilúvio ainda fresca, com certeza vinha também o medo. Por isso, Deus faz algo extraordinário. Ele oferece uma garantia, uma promessa que não pode ser quebrada, para acalmar o coração da humanidade. E isso levanta uma questão muito importante. Como é que as pessoas poderiam seguir em frente, construir, se multiplicar com aquela sombra de uma nova catástrofe global? A resposta de Deus para isso é um ato de pura graça. E a resposta de Deus é linda e visível. Ele pega um fenômeno da natureza, o arco-íris, e dá a ele um significado divino, um lembrete constante da sua promessa fiel para toda a criação. Essa aliança é um ato de graça profundo para com todos. Ela é incondicional, ou seja, não depende do nosso comportamento. Ela é universal, valendo para toda a humanidade e para toda a criação, e é eterna. O arco-íris se torna a garantia de Deus de que o mundo teria estabilidade para o seu plano de redenção poder continuar. Só que mesmo no meio da fidelidade de Deus e de um novo começo, a história dá uma virada brusca, que serve para nos lembrar da fragilidade e da persistência da nossa natureza caída. Esse contraste chega a ser chocante. O mesmo Noé, o herói da fé, o homem justo que sobreviveu ao dilúvio, agora é visto num momento de falha vergonhosa. A Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis para nos ensinar uma lição vital. A salvação vem unicamente pela graça de Deus e até os mais justos precisam de vigilância constante. As consequências desse evento na tenda de Noé são gigantescas. Elas ecoam através das gerações, estabelecendo profeticamente o cenário para grande parte da história que a gente vai ver na Bíblia a partir daqui. Aqui a gente vê o contraste claro entre desrespeito e honra. A atitude de Cã foi expor a vergonha do pai, enquanto Sem e Jafé a cobriram com respeito. A reação de Noé quando acorda vai muito além da raiva de um pai. É um momento de revelação profética sobre o destino das suas linhagens. Então, o ponto crucial aqui, e isso é muito importante, é que a teologia histórica e sadia rejeita com toda a força qualquer interpretação racista desse texto. A maldição é sobre Canaã, não sobre toda a descendência de Cã, e é entendida como uma profecia sobre o destino das nações e, mais importante, sobre a linhagem da promessa messiânica que viria através de Sem.
Para a gente resumir, Gênesis 9 nos oferece um quadro poderoso. Vemos o propósito de Deus reafirmado, a santidade da vida estabelecida, a fidelidade de Deus selada numa aliança e a dolorosa realidade de que, mesmo num novo começo, a falha humana persiste, apontando para nossa constante necessidade da graça divina. E isso nos deixa com um pensamento profundo. A história da falha de Noé, logo depois da promessa do arco-íris, prepara o cenário de forma brilhante. Ela nos mostra que, embora a aliança de Deus para preservar a terra seja fiel, a humanidade precisaria de uma aliança ainda maior e mais profunda para resolver o problema do coração. Uma nova aliança que ainda estava por vir.